Estamos de volta para trazer uma história maravilhosa, que é a história do rei Salomão. Para falar do rei Salomão, a gente precisa estudar o que ele estudou. 72 Daimon, que o rei Salomão prendeu, dominou os principados e potestades, os dominadores do ar. Os inimigos espirituais de Israel na época foram presos pelo rei Salomão. Como um homem comum, igual a nós, adquiriu tantos poderes. O eterno Criador nos fez de uma maneira que nós podemos crescer no conhecimento. E assim Salomão fez. Eu quero falar um pouco da Torá também, porque a base de tudo isso, tanto Cabalá, judaísmo, tudo faz a base que é feita da religião judaica. A Cabala não é religião. A Cabala é conhecimento, é ciência. Mas a Cabala, ela mostra o lado espiritual da Bíblia. E nós conhecemos como a primeira parte da Bíblia, que é Gênesis, em português, em hebraico é Bereshit. E a frase em hebraico, a primeira frase da Bíblia no hebraico é Bereshit bara Elohim Shammai Eter. No princípio criou Deus o céu e a terra. A palavra interessante dentro desse versículo, que nós podemos tirar para fazer um comentário a respeito do mundo espiritual. Por exemplo, um versículo que nós lemos aqui, no princípio criou Deus o céu e a terra, o primeiro versículo da Bíblia, no capítulo 1 de Bereshit, de Gênesis, tem 600 interpretações diferentes. Mas a palavra barar, que é um verbo que é usado no hebraico, a palavra barar significa criou. Aqui a Bíblia fala que no princípio criou. Então o verbo barar, ele é algo mais do que um verbo, é algo vivo. Nós estamos fazendo esse programa para conscientizar as pessoas que o alfabeto hebraico, que tem 22 consoantes, essas letras hebraicas, elas são vivas, elas têm privilégio diante do Altíssimo, têm mérito diante do Altíssimo. O Eterno, quando fez o homem, ele colocou dentro do ser humano, dentro da mulher, dentro do homem, o verbo barar. Porque a Bíblia nos fala que ele trabalhou 6 dias, e no 7º ele parou, ou cessou, como está no original. Trabalhou 6 dias, e no 7º ele parou. No português diz que no 7º dia ele descansou. Essa palavra descansou não combina com o original da Bíblia. Porque Deus, o Eterno, não cansa. Então esse verbo barar ele colocou dentro de mim e de você. Através desse verbo barar é que nós passamos o dia criando as coisas. Quando dormimos, às vezes sonhamos em criar alguma coisa. Ou pensamentos que vêm sobre nós, que nós não sabemos nem de onde vem. E rapidamente a gente começa a criar alguma coisa. O que é isso? É o verbo barar que está dentro da pessoa. E esse verbo barar, que o Eterno colocou, ele é para trabalhar 6 dias. E no 7º ele parar. Porque ele gira dentro de nós. Ele traz pensamento. Ele faz com que a gente possa combinar algo com alguma coisa material. É ele que leva a pessoa a buscar uma profissão, a trabalhar para ter o seu sustento. O verbo barar está sempre em movimento dentro de nós durante 6 dias. Mas no 7º dia, o Eterno quer que nós venhamos parar, cessar, para tirar o dia do tamid, da adoração. Salomão sabia
ele foi ensinado pelo seu pai que o sexto dia seria o dia da preparação para receber o Shabat. E esse Shabat, ele vem para aqueles que conhecem, para aqueles que estão despertos, estão despertando agora, para entender o que é a palavra, o que é Shabat. Não é simplesmente um dia da semana. É o dia que o Eterno determina na árvore da vida que Keter desça com toda a santidade em direção ao Malhut, passando pela coluna vertebral dessa árvore da vida, desce até as raízes, que é Malhut. Nós sabemos que Malhut significa trevas densas, escuridão. É onde nós estamos aqui no planeta Terra. E no dia do Shabat, o Eterno, ele faz com que aqueles que estão guardando o Shabat, que parou o seu dia cotidiano, para agora entrar para um dia de santidade. E ali o Eterno, por essas pessoas que atrai o Keter para o Malhut, o Eterno determina bênção para cuidar daqueles que estão trabalhando na santidade, no tamid, no louvor, na adoração, no dia do Shabat. O dia do Shabat é um dia que nós devemos nos voltar para o Eterno, para o Criador. Durante a semana temos que trabalhar, fazer nossas orações e também saber que um dia do Shabat é um dia de santidade. É o dia que o Eterno quer ter essa intimidade conosco. O rei Salomão sabia disso. Em sua casa, quando o rei Davi, o homem mais querido da terra, segundo o coração de Deus, ele ensinava para os seus filhos essa oração que tem 3.300 anos. Shemar Israel Adonai Elohei, Adonai Hai, Baruch Shekivot Mahutan Deolam Vaetz. É o Shema. E a Bíblia nos orienta que devemos orar 3 vezes por dia esta oração. É como Daniel, o profeta, era proibido de fazer oração ao seu Deus. Ele abria a janela dos céus e ali fazia do céu, do palácio, melhor dizendo, abria a janela do palácio e orava em direção a Jerusalém. E ali 3 vezes ele fazia isso. Ele era proibido, mas ele fazia. Lhe custou caro, porque alguém queria impedir de adorar o Criador. Então, Salomão sabia dessas coisas. Ajuntando santidade com santidade, ele pôde crescer no mundo espiritual. E nós vamos falar no próximo programa a respeito ainda de Bereshit, de Gênesis, e vamos falar um pouco também das letras hebraicas, o que elas queriam diante do Eterno. Cada um queria ter a primazia para construir este mundo que nós estamos vivendo. E cada um tem um argumento diferente. Isso é para despertar em você que as letras hebraicas são vivas. Elas são vivas. E elas podem criar. Tem o verbo bará nelas, dentro delas. Assim como tem em mim, tem em você o verbo bará, as letras hebraicas. Nós vamos voltar no próximo programa. Eu te convido, não perca, assista, desperte o dom do Criador dentro de você. Shalom.